E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa do Quem Podcast, toda semana no canal do blog no YouTube. E por isso eu já peço para você deixar seu joinha, sua curtida, seu like, que ajuda demais. E todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC, sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, para mim, um privilégio até que enfim conseguir trazer o homem para cá, porque, olha, é difícil, eu sei como é a vida corrida e tal, ainda mais com o time conquistando títulos, mas que prazer, que alegria. Israel, que maravilha. Eu vou chamar Israel, tá bom? Às vezes o pessoal chama o primeiro, o segundo nome. Israel, a gente já tem mais contato. Obrigado, Israel, diretor da base do Ceará. Kempis, eu que agradeço pelo convite, né? Como eu costumo dizer, lhe achei um dos melhores jornalistas do nosso estado e uma satisfação estar aqui para conversarmos sobre esse assunto que eu sou um entusiasta. Rapaz, somos dois. A gente estava conversando, né, assim, um pouco fora do ar, porque dizendo para ele, eu não valorizava tanto a base. Quando eu fui para a federação, foi que eu percebi o tamanho de uma indústria sem tamanho e do quanto de pessoas estão envolvidas. Eu sempre gosto de contar essa história, Israel. Eu queria muito que você pudesse falar o seu depoimento, que você está lá dentro. Uma vez eu fui lá, faz tempo, isso acho que foi em 13 ou foi 14, acho que foi 14. Eu fui lá no CT, lá na cidade de Vozão. E aí eu fiz um trabalho lá bem bacana, eu peguei os vídeos, fui no refeitório e tal, e conversei com a assistente social. E aí perguntando para ela sobre e tal, ela disse, ó, cara, eu já começo a me arrepiar. Que ela chegou para mim e disse assim, Kempis, se não houver um trabalho psicossocial, de assistência social, não adianta nada. Aí eu fiquei aquilo comigo, ué, mas por quê? Deixa eu lhe dar um exemplo. Ela não quis citar o nome do garoto, eu entendi demais. Tem um garoto aqui de 14 anos. Kempis, todos falam que ele é espetacular, craque, mas tem um problema, jogo sim, jogo não, 2 jogos sim, ele é expulso. E é expulso sempre meio com violência. E aí eu chamei uma vez, vieram falar comigo, eu chamei ele para conversar. O que é que aconteceu? A mãe dele tinha sido assassinada e ele se sentia como se fosse uma falta, uma saudade, uma culpa, alguma coisa. Então precisava de um acolhimento. E aqui a gente está dando esse acolhimento. Então eu queria que você muito falasse lá dentro o tanto de, como eu disse, é um mundo sem tamanho que você tem numa base de uma criança que está na elite financeira e que também está lá na parte de baixo. Estão pelo menos o objetivo, né? Que é jogar futebol. Assim, eu costumo dizer que a base, ela todo dia tem diversos desafios, né? E cada criança daquela que está ali no CT, desde lá do sub-8 ao do sub-20, ele tem uma realidade, né? Imagina. E assim, é claro que a maioria tem a realidade do brasileiro, né? A gente vive num país pobre, num estado pobre, onde existe muita desigualdade social, aumento da violência a nível nacional, e o futebol não escapa disso, né? Acaba refletindo no futebol. Então, assim, mais do que nunca, você está falando aí de uma conversa que você teve em 2013. Isso. Você imagina hoje o que isso aí já aumentou, né? Então, assim, tem diversas histórias nesse sentido, né? Violência, ou familiar que o pai que bate na mãe, ou o pai que tá preso, ou algum irmão que morreu em decorrência de envolvimento com droga. E, assim, o clube acaba tendo que ajudar na formação que teoricamente era para ser uma formação ali da sociedade e da família, né? Mas o clube acaba tendo que preencher esse papel, né? Porque para eu ver esse jogador desenvolver, eu tenho que mitigar alguns riscos, né? Total. E hoje acontece isso, né? Ou seja, você não pensa... fica até em segundo plano o futebol. O que vocês querem mais é que seja a pessoa, né? Hoje não há a probabilidade de você pensar só no futebol. Você não pode pensar aquele atleta só em treinar, escutando a orientação do treinador e depois ir para casa. Não dá. Você tem que fazer todo um acompanhamento. Hoje o Ceará, por ser clube formador, né? Ele tem que preencher alguns requisitos e um desses requisitos é ter todo o departamento psicossocial. Hoje nós temos pedagoga, assistente social, psicólogo, que quando o atleta chega ao clube, ele faz todo o estudo, né? Da onde ele veio, da família, qual é a renda da família, se aquele menino ali vai ser, na visão da família, é o que vai ser o provedor, fonte de renda. A fonte de renda é o provedor. Então, Caralho, então vocês já miram isso aí? A gente já mira.
A gente já faz todo esse diagnóstico, né? E aí depois a gente vai acompanhando o desenvolvimento. Caramba, Israel. Então, assim, o trabalho é muito maior do que eu imaginava. Então, cara, lá na entrada, vocês já tentam saber. Porque aí você depositar uma família, sei lá, o pai, a mãe, 2 irmãos, depositar toda a sua condição financeira, todo o seu propósito de futuro, num garoto que tem 15 anos e que pode ser realmente um craque, deve ser... Imagina o peso que ele não carrega todo santo dia. E hoje, né, que com a precocidade do futebol... Total. O que antes era 14, 15 anos, hoje a gente está vendo aí. Até a Federação Paulista fez uma campanha. Cara, muito mal. Vamos falar sobre isso. Aos pais, né? Isso aí é uma febre nacional, é um problema que todo Nós vamos clube, falar sobre isso. Que todo clube vive. E assim, essa precocidade chegou ali nas crianças de 8, 9, 10 anos. É mesmo, Zé? Na pressão mesmo da família, dos responsáveis, de que o menino ali vai ser a salvação, né? Caramba, rapaz. Você falou, vamos até falar, não, né, que quem não sabe, né, a federação proibiu, né, que os pais... O Hudson veio aqui uma vez e a gente conversou sobre isso. Grande Hudson, parabéns, trabalhou uma aquisição espetacular. O Sandro era um fenômeno, o Sandro foi embora, ficou milionário, tá lá no interior de Minas. Tô brincando, Sandro, um abraço pra você, meu amigo. Grande Sandro, aí o Israel, o Ceará, contratou o Hudson, que fazia um trabalho gigantesco na Foot Center. E aí o Hudson falou, tinha muitas coisas dessas dos pais, cara, né? Uma pressão absurda de xingar, de ir pra cima mesmo, de questionar até o trabalho de vocês. Não só porque da Federação Paulista é nos jogos, né? Questionando a arbitragem, o adversário. Mas o que me surpreendeu é que ele disse que questiona até vocês. Por que meu filho não é titular? Por que meu filho não é isso? Vocês ainda têm que conviver com isso. Tem. E assim, eu por ser um diretor que eu gosto de acompanhar tudo, eu acompanho desde lá dos menores do Sub-8. Claro que chama mais atenção é os 17 e 20, que são as categorias mais próximas do profissional, né? Mas assim, a gente tem muitos embates e diálogos, porque é o que eu costumo dizer. O pai nunca pergunta por que o filho dele é titular, né? É verdade. Ele pergunta por que o filho dele não está jogando, mas se a partir do momento que o filho dele passar a jogar, pronto, ele fica calado e aí a ansiedade e a dúvida já fica pro outro, né? Caramba, imagino. Ô Israel, são quantos atletas que hoje tem lá na cidade de Vozão? O Kempis, tu pega aí 30 por categoria, eu tenho transitando na cidade de Vozão na semana mais de 250 atletas. Jesus, 250? Transitando, se eu pegar do 10 ao 20, dá mais ou menos isso aí. Caramba. Agora, alojado... De segunda a sexta? De segunda a sábado, né? Segunda a sábado? Sabe, que o único dia que não tem, assim, uma vida ativa no CT é o domingo. Mas de segunda a sábado, você transita aí diversos atletas. E morando, você tem 70 atletas, né? Caramba. E esses outros, eles moram... Vocês dão alguma ajuda de custo? Como é? Porque são 70 que vocês bancam. 70 que você dá todo esse, dá todo esse apoio alimentar, né? São cinco refeições, toda a parte médica e tudo. Esses eles, a maioria recebe ajuda de custo. Outros já têm contrato profissional, né? Que são o caso dos atletas do Sub-20, que são alojados. Então, a gente tem esse gasto com esses 70, né? Gasto não, investimento, né? Esse investimento com esses 70. E tem outros da cidade que a gente também dá ajuda de custo, né? Mas a gente não tem esse investimento com os que moram na cidade da questão da alimentação. Entendi. Apesar de como eu lhe disse, assim, a gente vive num estado pobre, que às vezes eu tenho no elenco 15 que são de fora, 15 que moram em Fortaleza. Esses 15 tem as 5 refeições. Mas eu sei que tem 5, 6 ali dos que moram aqui que não tem condições de ter talvez só uma refeição. Então acaba criando um desequilíbrio que o clube tem que se preocupar também com isso, porque vai ter um reflexo no resultado final. Vocês acabam ajudando de outra forma, né? Claro, para que esses atletas... Não tem essa... E esses 70 que estão lá na cidade de Vozão, como é que vocês fazem a triagem? Você, infelizmente, eu não tenho como. Porque, claro, né? Tem um limite, você não pode ter. Até para você dar conforto para todos eles. Você tem que partir do princípio, né, Kempis, que os 70 tem que ser melhores do que os que moram na cidade. Primeiro é esse ponto. Critério é esse, né? Segundo critério, são atletas que chegam, né, através de captação, ou seja, dos captadores, né? Nós temos hoje 3 captadores, que é um número
baixo ainda comparado a nível nacional. Você pega o Bahia, hoje o Bahia, que é uma potência, tem 24. 24 Bahia 24 captadores. O Palmeiras deve ter por aí também. Caramba! Outros clubes têm na faixa de 10 a 15, entendeu? Então, assim, a gente é um projeto que eu acho que a gente precisa melhorar e aumentar, né? Então, eles chegam através da captação, eles chegam através dos jogadores mesmo que os empresários mandam, né? Aí o departamento de scout faz a análise. Eles chegam através de parceria com outros clubes, né? E também através de outros projetos, né? Então, Projetos, assim, você fala sociais, projeto projetos social, ou projetos de clubes menores e tudo. Então, são diversas formas, né? Do atleta chegar ao clube. E também através do projeto piloto, que é a avaliação que a gente tem lá de segunda a sexta, que qualquer garoto pode se inscrever e ser submetido a uma avaliação. Lógico que para assim, idades maiores, sub-17 a sub-20, a experiência tem visto que a porcentagem é mínima, né? Porque já são idades mais avançadas. Já passaram, já. Mas assim, um caso do projeto piloto, um case de sucesso foi o Jonathan, né? Jonathan, quando veio, tinha 16 anos. Ou seja, nunca tinha jogado pouco, assim. E a gente sabe a história do Jonathan em tão pouco tempo, né? Essa do Jonathan é muito interessante hoje. Eu não tenho a menor dúvida. Até falei no programa, acho que semana passada, na TVC Esporte Clube. Eu não tenho a menor dúvida que o Jonathan, ele já, se não for a partir do próximo ano, ele já deve estar na Europa. Tá jogando. Na verdade, eu tomei conhecimento que já teve uma sondagem? Proposta, mas o Pedrinho lá do Cruzeiro. Do Cruzeiro já segurou. Acha claro. que não é o valor eu imagino. devido, né? Zé, o olhar para isso aí, pra você escolher um Jonathan, quem faz isso aí? Você passa por você, não, ou você deixa só com o captador? Você vai assim, no projeto piloto, já que você falou, não, aqui é captador. Se ele olhou, eu deixo com ele. O projeto piloto, assim, são feitos por diversas mãos, né? Você tem lá a equipe do projeto piloto, que hoje é o França, né? Sim, grande França. Que já foi o João Marcos também. Então, eles fazem essa primeira triagem, né? De segunda a sexta. E aí é dado notas, né? Então, se chega à conclusão que aquele menino merece ir para a segunda semana, ele vai, né? E aí, na partir da segunda semana, o treinador da categoria que aquele garoto está pleiteando uma vaga, já começa a acompanhá-lo, né? Que aí ele, com certeza, tem a ideia de mensurar o nível em relação aos jogadores que ele tem. E aí, ele passando na segunda semana, na terceira ele passa a fazer parte do grupo, né? E aí ele passa a ser avaliado pelos atletas da categoria. Como eu costumo dizer, para ele entrar, alguém vai ter que sair, né? E aí a gente deixa essa... Aí entra o coordenador técnico e a comissão técnica. Acontece de já ter alguns jogadores que já passaram por isso. Pô, cara, o menino foi tão bom que, peraí, eu vou ter que tirar um aqui. Não, isso aí é regra, né? Para ele entrar, vai ter que sair alguém. Porque eu não posso também trabalhar com 38, 40 jogadores, porque dificulta o treino, né? Mas assim, o Jonathan, eu acho que na primeira semana você já botaram na categoria, entendeu? Já viram que era diferenciado. Acontece, né? Cara. Como também, assim, às vezes acontece de você não ser aprovado e depois segue o caminho em outro clube e dá certo. Assim, quem trabalha com base vai correr esse risco, né? Entendi. Que talvez seja o principal medo dos treinadores, é isso, né? Quando estão avaliando. Exato. Dispensar ou não aprovar uma pepita de ouro ali, né? Total, né? O Cafu brinca muito, né? Pô, foi dispensado 9 vezes e tal, aquela coisa toda. Enfim, mas não. Ô Zé, fala um pouco de você. Como foi que você chegou no Ceará? Como foi que você disse, rapaz, eu vou vir pra cá? Na verdade, assim, eu sou um torcedor de arquibancada, né? E sempre, desde criança, eu gostei muito de futebol, assim como a maioria dos brasileiros, mas me encantava muito a categoria de base, né? Era mesmo? Era. Então, ali no mês de janeiro, o futebol parava, né? E a única competição que tinha para assistir... Era a Copinha, né? E eu de férias ali ficava... a minha esposa até brinca que ela pergunta de desenho de mar, alguma coisa, eu não sei de nada, sabe? Mais dos times. Eu nunca gostava assim, de assistir desenho de mar, né? Só gostava de assistir futebol, desde muito cedo. Caramba. E aí ficava meio entediado, rapaz, o que eu vou fazer agora? Ou é jogar bola,
ou assistir futebol. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava um caderno, comprava um caderno, e aí, ali, na época, quem transmitia era a ESPN, A Rede banda. Vida. Rede Vida, verdade. Era Rede Vida e ESPN. Aham. E naquela época, a TV a cabo já era mais difícil, né? Total. Mas, graças a Deus, lá em casa eu tinha condição de ter. E aí, eu ia assistindo, começava mais ou menos 2 horas da tarde, né? E até 10 horas da noite. Caramba. E aí eu ia assistindo aos jogos e ia anotando ali os principais destaques, né? E aí, como eu fui crescendo como torcedor, eu ficava com a seguinte indagação. Porque quando começava o Ceará contratava um pacotão, né? E aí, se ia mal no Cearense, demitia o pacotão e para a Série B já era outro pacotão. Aí eu ficava aqui na cabeça. Será que nem é melhor trazer um jogador mais novo, assim, de um time desse e dar essa oportunidade do que trazer um jogador ali, a maioria das vezes eram mais experientes e tudo, né? Trazer alguém que esteja com fome e tudo. Aham. Eu ficava com isso na cabeça. E aí fui crescendo e fui passando a cada vez mais acompanhar o Ceará no estádio. E o futebol brasileiro na questão da base foi evoluindo do ponto de vista de calendário. Sim. Porque nessa época que eu assistia, a Copa São Paulo era o carro-chefe, né? Isso. Se parava para assistir carro-chefe. Hoje, Copa São Paulo já não é o carro-chefe, porque há os brasileiros, Isso. né, das categorias. E aí, quando teve essa evolução do brasileiro, o Ceará, em 2019, disputou pela primeira vez um campeonato de base, que era o Brasileiro de Aspirantes. Aham. E aí, eu, como torcedor, eu tinha um amigo, eu tinha um amigo que era conselheiro, era o Edgar. Então, o que é que eu fazia? Eu pedia para esse meu amigo entrar em contato lá com o Sandro para deixar eu entrar para assistir, né? Mas, rapaz, Porque eu era torcedor de arquibancada, mas não conhecia. para assistir os jogos do Ceará. Para assistir os jogos, porque como não podia torcida, era Isso. portão fechado, Exatamente, base é isso. Então, eu fazia, aí toda vez eu ia. E aí, por coincidência, toda vez eu encontrava o Robson. Aquela questão ali de torcedor, ficava... Aham. E ele, muito atento, perguntava toda vez, né? Quem é esse? Quem é? Aí não, é um amigo é o Edgar, ele conhecia, porque era Aham. secretário do conselho. Quem era e tudo bem. Aí depois, coincidência, o Robson é advogado, eu também sou. Nós nos encontramos num time da OAB. Rapaz. Ele era categoria Master e eu jogava no gol, né? E era goleiro dessa categoria Master. E aí, depois ali dos jogos e tudo... conversar. Ia conversar e eu falava sobre base. Base. Assim, você conhece o estilo dele, eu falava e ele calado, né? E eu ficava assim, rapaz, esse cara não esboça nenhuma reação, nem nada. E assim foi. Aí quando foi em janeiro de 2020, eu até lembro, 5 de janeiro de 2020, um domingo, eu estava de férias lá no Morro Branco, aí 14 horas o telefone toca. Aí era o Robson. Rapaz, tenho aqui uma vaga de diretor da base. Eu sei que você gosta disso, que você acompanha, você já sabe o trabalho que é feito lá, acompanha tudo. Você quer ser diretor? E eu não sabia nem como era, qual era a carga horária, o que era, se era remunerado e tudo, não sei o quê. Eu disse, cara, deixa eu pensar aqui que eu tenho que começar. Já tava namorando assim, sério, pensando já em casar e tudo. Rapaz, peraí que eu tenho que conversar aqui em casa e tudo para ver, porque é uma missão... Nossa. Não é uma missão fácil, né? E aí eu aceitei o convite, né? E assim, meu nome naquela época... houve uma crucificação, porque ninguém do Ceará... Ninguém conhecia. Ninguém do Quem Ceará sabia e tudo, conhecia. E aí, assim, na primeira reunião de diretoria... Eu lembro assim que eu cheguei, mas que eu não conhecia, Total, imagina. Conhecia ninguém e tudo, mas assim, ao pouco fui mostrando o trabalho que a gente podia ser feito. E assim, querendo ou não, eu tive um azar pro mundo, né? Mas uma sorte, que naquele ano foi um ano de pandemia, né? Isso. Então parou tudo, ou seja, eu aproveitei aqueles 4 meses ali para fazer uma imersão, né? Imersão na base do Ceará. Então isso aí, esse período... foi muito assim, importante para eu, quando voltar, já ter ciência, assim, porque eu sempre estudei base, então assim, o grosso geral eu tinha
ideia, mas assim, o Ceará eu não, Sim, sim. Eu não conhecia, né? E outra coisa é tá dentro, né? E outra coisa é tá dentro. Tá E fora. aí já passaram, já tô indo aqui pra 5ª temporada. Caramba. Pô, mas que interessante. Pô, não sabia. O Robson não tinha falado disso. Eu não entrevistei ele aqui, a gente falou um pouco de base, mas ele não tinha falado. Pô, que visão, hein, velho? Pois é. Pô, ele teve essa visão de chamar você. E aí, assim, eu vejo, Israel, que assim... Eu costumo dizer, viu, só fazendo a letra, porque as pessoas, às vezes para desmerecer, dizem muito isso. Não, é do Robson e tudo. E aí eu digo, hoje o João Paulo assumiu e eu fui o único diretor que permaneceu. Ou seja, de 2020 para cá, eu fui o único diretor que fiquei todo esse período. Então, assim, não é só essa questão. Acho que deve ter aí algum mérito, né? Não, mas claro, obviamente, até pelos títulos que o Ceará conquistou, né? Acho que isso também fala. A gente sabe, obviamente, que futebol é resultado. Mas a base, ela tem uma diferença. Tem que ter o resultado, mas tem que ter a formação. E tem que ter a formação. Que hoje também está na moda de dizer, não, base é formação. Isso. Peraí, formar perdendo também não é... Exatamente. Forma e perca para você. Passa aí uns 5 anos sem ganhar título e tal. Mas você está conseguindo isso. Se a gente der uma olhada... Só que a gente pode falar Rick, David Ricardo, Jonathan... Marcos Vitor. Jefferson. Aqui, só aqui, fora que deve ter bem mais do que isso. E aí, esse resultado que você entrega pro profissional, como é que tá hoje, Israel? Como é que você entrega hoje? Como é que você vê Léo Condé? Como é que tá esse trabalho de vocês com essa comissão técnica? Porque o Léo Condé já tá há 1 ano, né? Quando ele chegou ano passado, eu entendo. O objetivo era subir. Depois a gente pode pensar, meu objetivo, mas pronto, já deu para subir, campeão cearense, tá... Querendo ou não, tá bem na Série A do Brasileiro, em nenhum momento passou sufoco. Aí, como é que você vê como é que tá esse trabalho? Primeiro, você pegar o ano passado, a gente, na reta final, ficou com a zaga que era praticamente da base, né? Jonathan e David Ricardo. E aí, logicamente, o Léo ali chegou naquele momento de fase final, e eu entendo, me coloco no lugar do treinador, que o foco dele ali tem que ser aquele objetivo que foi traçado, né? Esse ano a gente já tem o Guilherme integrado 100% ao profissional. Né? Ele não treina na base. Ele desceu para jogar aí os jogos finais da Copa do Nordeste Sub-20. Né? Agora a gente vai ter Farisovs, pode ser que jogue, pode ser que não. A gente faz o planejamento sem contar com o Guilherme. Né? Então, eu sei que hoje o Ceará retornou e sempre o primeiro ano... Na verdade, todo ano vai ser difícil para um time do Nordeste, né? Claro. De permanência na Série A. Mas esse ano era um ano que... eu entendo o treinador que ele tem ali que tentar alcançar mais cedo o objetivo, que é ficar na Série A. Acho que a gente ainda não conseguiu esse objetivo, a gente tá nesse caminho, né? Entendo que esse é o momento de... O treinador às vezes prefere botar ali os mais experientes, mas eu tenho o Guilherme ali e do time que foi campeão da Copa do Nordeste, há a previsão de alguns iniciarem a pré-temporada em 2026. Isso ainda não é certo, mas há esse diálogo, né? Apesar assim, do time campeão sub-20, você só vai ter 4 atletas que vão estourar a idade, né? Que maravilha, então. A gente conseguiu ganhar, graças a Deus, com um time relativamente novo, que ainda vai ter próximo ano todo de 20. Mas o diálogo tá bom com o Léo Condé? Você gosta? Assim, o meu diálogo é mais com o Haroldo, né? Entendi. Não acompanho muito o futebol profissional, até porque eu tenho que focar na base, né? Como são mais categorias. Mas tem um diálogo frequente com o Haroldo. E quem tem mais diálogo com o Léo é o próprio Alisson, né? Treinador do Sub-20, que está sempre no profissional, quando não tem alguma programação assim, mais extensa da base, fazendo esse contato. E assim, sempre que pode é feito um coletivo do time Sub-20 com o profissional. Semana passada mesmo teve um. Eu vi o Léo Condé até comentou sobre isso quando foi questionado de algumas coisas. Isso é um tema que eu acho que todo mundo fala e assim... Estava ouvindo uns colegas em determinada rádio, né? Porque a base não valoriza, o profissional não valoriza a base, aquela coisa toda, a base hoje tem que ser isso. Mudou muito, né? É bom que a gente diga, que eu acho que é interessante. Já avançou, né? Não dá mais para você ser aquilo que era os aspirantes, a gente ia para a época...
para assistir os jogos. Preliminar. A preliminar era a base. Hoje, isso já não tem mais... Não tem como você comparar aquele período com Acho até que é ruim, sabe? Assim, infelizmente, hoje tem toda a questão de gramado e tudo, mas o garoto, quanto mais cedo ele puder sentir aquele friozinho na barriga, é importante. Tanto é que... Vou atender. Aí que é o João Paulo. Tranquilo. A gente jogou agora uma competição, estou esquecendo agora qual foi, mas vai jogar agora Farisópolis. Pronto, Cearense Sub-20. Nós jogamos em Tapipoca. Então, assim, você sente que é diferente quando o Ceará, por mais que seja o Sub-20, dá uma movimentada na cidade. Você vê ali o ônibus chegando e tudo. O 17 fez um amistoso lá em Aracati para inaugurar lá o gramado, que foi feita uma reforma. Do mesmo jeito, jogar à noite, cidade lotada. Então, assim, o jogador, às vezes, a gente vai formando e ele vai ficando ali muito naquela bolha que não é a realidade, né? Entendi. A realidade é ele sentir ali o calor humano, é sentir ali o xingamento do torcedor, faz parte. Então, assim, a preliminar tinha muito moldava. Esse é o objetivo. Moldava muitos meninos, sem dúvida alguma, naquele tempo. E aí, o mote é justamente para isso. Quando você faz esse trabalho de sub-20, de treinar com um profissional, o objetivo é justamente esse, aproximar, ou você tem um objetivo mais, cara, eu vou botar lá, vai que o treinador gosta do menino, vai que dá uma chance. Qual é o objetivo que você, quando você leva seu sub-20 para disputar um coletivo com... Primeiro que esse coletivo é pleiteado pelo treinador do profissional. Né? Maravilha. Então, bom saber disso. Então, vale a pena... Então, o Condé já faz um trabalho. Eu costumo dizer assim, sempre a decisão é do treinador do profissional. Muito, né? Bacana. A base que, no caso, é provocada, né? Entendi. E daí, talvez, ali foi feito o coletivo, porque, se eu não me engano, o time tinha voltado de viagem. E aí, os que jogaram menos, com os que não entraram, ele quis dar uma carga maior de treino. E aí ele aproveita com esse objetivo e também para ver os atletas que ele tem alguma dúvida, o que está sendo falado e tudo, para ele ver ali pessoalmente, né? Caramba, então o objetivo é esse. Massa. E um tema, agora eu vou entrar nesse tema que eu acho muito espinhoso. Como é essa parte dos empresários, Israel? Muitos falam, rapaz, tem empresário demais nos clubes. O Corinthians é um negócio, por exemplo, absurdo, né? Então, assim, e fora outros que a gente pode falar, mas como essa parte do empresário chega para você, eu queria que você colocasse esse menino. Ainda tem o outro lado, né? Rapaz, tô colocando esse menino aqui porque é uma vitrine, o Ceará, e eu quero vender ele lá. Como é que você lida com isso, cara? Bom, primeiro que o empresário faz parte da indústria do futebol. Do futebol. Não é nem o de base, é do futebol. É do futebol. Né? Claro que, como todo profissional, tem os ruins e tem os bons. Eu, assim, minha opinião, e sempre que eu vou falar com os pais das categorias menores, aí do sub-8 ao sub-13, eu faço sempre uma reunião e eu digo, se vocês quiserem ter empresário, a decisão é de vocês, mas eu acho que não precisa. Você já faz esse alerta, Já faço esse alerta. Por quê? Porque o filho de vocês já está no Ceará. Então, daqui para frente, o que vai fazer com que ele tenha evolução e desenvolvimento não é o empresário. Não é o pai, é o esforço próprio do filho de vocês, né? Logicamente, aí voltando para a questão de vulnerabilidade social, você sabe que tem famílias que, felizmente, são muito pobres e o empresário acaba... Claro, vai em cima. Vai lá, acaba dando ali uma ajuda de custo, cesta básica, chuteira e tudo. E assim, o que eu digo assim, rapaz, quando for escolha um empresário que apresente um planejamento de carreira para o filho de vocês, né? E não assim, só uma chuteira. Mas essas categorias menores eu sempre faço essa recomendação. Nas maiores aí não tem como mas evitar porque... Homem, atenda aí. Veja aí quem é, por favor. Tem nenhum problema não. Eu deixo atender. Não, nos mais velhos faz parte, mas assim... Mas esse assédio passa por vocês ou não? Nem chega. Não, assim, direto com o atleta? Do empresário? Do empresário. Não, é direto nas famílias, né? É mesmo? Eles vão nas famílias? Eles vão nas famílias, nos menores, né? E nos atletas... Aí os mais velhos já vêm desde muito cedo, né? Cedo já são... Não passa... E assim, não passa e assim, o contato também nessa questão do empresário, a gente bota o limite até onde ele pode ir, né? Então, assim, empresário ligar para
questionar porque que fulano de tal É titular ou não? tá. Porque o que acontece assim, o Kempis, é o menino às vezes tá na reserva, ou o treinador fez alguma coisa, ou botou em outra posição, o menino já liga, termina o treino, liga pro empresário, sabe? Caramba, E é aí, sério? sério, eu acho que até assim, é uma coisa que o atleta de futebol hoje tem que, tá muito, acaba terceirizando, né? Que sempre assim, quando não dá certo, não é porque o treinador Aham. não gosta, é Sim, porque sim. não sei A o quê. culpa Porque sempre é do outro, nunca é minha. nunca faz uma autoanálise e muitas vezes alguns empresários ajudam Caramba. nessa opinião do garoto, né? Você é bom, quem não lhe deixa titular claro. é o treinador. E assim, acontece hoje um endeusamento, né? Como você falou aí no início, você é craque, tudo. Total, cara. E isso é ruim, né? Péssimo. Isso é ruim. Péssimo. Então, assim, e vocês lidam com isso aí? Vocês conversam com empresários? Vocês têm reunião com empresários? Não. Vocês Não, é o preferem... seguinte, vamos lá, o atleta vai chegar ao clube, né? Uhum. Se ele tiver um empresário, logicamente a gente tem que Conversar. conversar, porque ele é o representante. Total. Mas depois que o menino entra no clube, Um abraço. só se for um caso assim que você precise falar com o representante, mas você não fica tendo contato, entendeu? E o contato, assim, eu como costumo dizer, é sempre do gerente com o empresário. Não tem contato com comissão técnica, não tem contato com outros funcionários do clube, entendeu? Ô Zé, me fale uma coisa sobre captação. Você falou do projeto piloto, bacana, tem lá. Só explica melhor para mim como é. Eu tenho um garoto lá no meu prédio, ele quer fazer um teste no Ceará. Pronto, aí você tem um contato que aqui eu posso deixar, né? Que Claro, é o contato deixa, por favor. do projeto piloto, aí você vai dizer a idade do garoto, e aí ele vai ter lá o planejamento e vai saber quando é que vai ter uma avaliação nessa faixa etária. Aí você tem que apresentar eletrocardiograma, que é para uma segurança para o clube, né? Então tem que ter um exame. Não chega lá sem não tiver o exame, não entra. Não faz. Não treina. Porque você sabe que às vezes pode acontecer uma tragédia. Aí sim. Tem que estar documentado, né? Então ele chega dessa forma e aí ele passa aquela tem primeira uns horários semana. específicos. É pela manhã. É pela manhã, sempre pela manhã. Sempre pela manhã. E aí ele passa a ter aquela primeira semana, né? Que é o que é que a experiência diz? Às vezes o menino vem do interior, ele ainda é muito introspectivo. Sim. Então antes os treinadores tinham mania de fazer aquele treino curto, com campo reduzido. E aí eu sempre dizia assim, eu via assim, rapaz, mas a criança que vem lá do interior, ela não está acostumada a isso, né? Está acostumada a jogar ali no campo de terra. No campo de terra e tudo. Então, vamos fazer o seguinte, solta aí, bota no campo todo, que a gente começa a ver quem é que tem... tem qualidade assim. E aí, da primeira vai para a segunda, né? Como eu disse, depois para a terceira. Mas aí, só uma dúvida. Quantos vocês recebem? Tu tem ideia de quantos vocês recebem por dia, por semana? Como é que tá? Eu acho que se eu fechar o ano aí dá mais de 1.000, viu? Por ano? Por ano. Sério? Fala-me, misericórdia. 1.000? Vocês recebem 1.000 durante o ano? Durante o ano, Caramba, é muito menino. Para avaliar. São quantos, além do França, que tá ali? França, tem o Leandro, são 3 mais ou menos. Avaliar. Isso é só os que vão pro projeto piloto que tu tá falando. Isso é só fora o que piloto. vocês... Isso é piloto, né? Aí fora o que os captadores vão para viajam, né? Eu vi até a entrevista do Mota, né? O Mota falando isso. É claro que eu ia perguntar sobre você, sobre isso. E exatamente. Assim, é feito isso aí, entendeu? Aquilo vocês... a gente não vai com a Kombi, né? Isso, exatamente. não vai com a Kombi. Mas os captadores viajam. Vão para o interior do estado, vão para outros estados que o futebol não é muito forte, Paraíba, ali Maranhão, né? Lógico que tem outros Bahia tem um... Bem que hoje o Bahia... já tá tomando de conta. Bahia é uma coisa assim que... Eu até falei ontem com o gestor lá do Vitória, eu disse, rapaz, que missão, viu? Porque, sem dúvida. Assim, o Bahia tá agindo principalmente nas menores, sabe? É mesmo, tá... Poderio financeiro outro. Eu até disse assim, rapaz, o 20 ter ganho essa Copa Nordeste assim, dá assim uma dimensão do trabalho, porque se você pega só o Bahia, tinha 3 atletas que foram gastos mais de 50 milhões, né? Contratados. Caramba. E assim, talvez seja o único esporte que permita isso, né? Sem dúvida. Você tem um gigante financeiro contra um que tá...
Sim, mas completar. Então a captação E vocês fazem que períodos de captação? Não, toda semana. Não, essas viagens. Não, se eu pegar aqui, tem captador viajando. Como ele disse, são poucos, né? São 3 apenas. Uhum. Então eu não posso abarcar. Claro, também. Vai ficar aí alguma coisa que não vai ser vista. E tem algum específico, por exemplo, algum período em que vocês dizem assim, pô, a gente quer um atacante, a gente quer um zagueiro, a gente quer um goleiro. Existe algum não? Você tem a reunião, lá no CT a gente tem uma reunião semanal, que você vai, e aí a captação senta, nós vamos escolhendo das categorias as carências. Ah, né? perfeito. Né? Vocês avaliam o que é a carência? A carência e quando aí passa a demanda, né? Perfeito. Então o captador, e assim, os captadores quando estão na cidade, quando estão no Ceará, né? Em Fortaleza, em Itaitinga, eles acompanham os treinos da categoria, até para ele ter um embasamento e saber ali o que é que ele precisa trazer. Lógico que assim, os captadores servem muito para as menores, né? Assim, do 15 para baixo. Entendi. Porque do 17 e do 20, Kempis, é muito difícil ainda achar assim, um talento que não já está no algum clube, né? Entendi. E aí, ou que não é de algum empresário, assim, e aí tá saindo de outro clube e é oferecido ao Ceará. O 17 e o 20 é mais mesmo o relacionamento com empresários e a pesquisa através de scout mesmo, né? Pois é, bem interessante você falar sobre isso. Quantos estão subindo? Porque eu até recentemente foi uma crítica muito pesada que eu fiz ao Fortaleza, inclusive na entrevista que eu estava, o pai estava, e eu disse, pô, cara, como é que você contrata 21 jogadores para uma base de 17 e 20? O que está acontecendo com o pessoal do 15 e do 13, que não sobe? Por que vocês estão com carência desses tantos jogadores? Esse cara, a gente precisa de resultado. O argumento do pai foi bem interessante. Esse cara, assim como profissional, eu preciso de resultado. E nesse momento eu estava precisando de resultado. Mas vão subir. Esse foi um argumento dele. Eu queria que você me dissesse como é lá no Ceará, como é que vocês estão fazendo nessa captação, não, nessa contratação de jogadores. Vocês têm algum limite? Não. Aqui a gente vai subir do 15 para o 17, 10 jogadores. 5, 3. Não, só sobe se tiver talento. Se não tiver talento, nós não vamos subir, que eu não vou botar um time para perder competição. Queria que você me dissesse primeiro você tem que fazer aí uma análise macro e a gente acompanha. Ano passado, quantos subiram... É uma escadinha, né? Quantos subiram do 11 pro 13. Pro 12, né? Ah, pro 12, certo. Do 12 pro 13. É porque acaba subindo aqui, do 13 pro 14. Aí pro 15, aí já vai começando a diferença. Então o que é que a gente tem visto e acontece também no Fortaleza? Quando é do 15 pro 17 é um abismo muito Israel. É um abismo muito grande e acaba tendo uma diminuição do aproveitamento. Então a gente tem que fazer uma análise se não está sendo investido, está tendo um erro ali de processo, um erro de desenvolvimento para não subir um número ideal, que eu acho que o número ideal por categoria é 15. 15, para vocês, acho não. 15 atletas, sobe de 15 a 16 é um bom número, que aí você consegue dar a cultura do clube, né? Claro. Quando eu subo 16 atletas para o 17 que estão há bastante tempo no clube, esses atletas eles dão um tom para os que chegam. Agora, quando você tem um menor aproveitamento, eu acabo tendo que buscar fora, né? Isso. Eu não consigo passar ali a identidade do Ceará. Eu sei que às vezes, mas assim, uma tese que eu uso, vale lembrar que também outros clubes vêm ao estado, né? Total. Não. E isso não é como eu falei, não é um privilégio só do Fortaleza. Eu vi o Corinthians faz. Corinthians faz isso. Eu falo Corinthians, mas porque eu torço Corinthians e acompanho. O próprio o Flamengo fez recentemente contratando todos têm captadores. Contratação. E captadores que vêm ao Nordeste e acabam levando ali o menino de 12 e 13. Não, que o Flamengo levou do Tirol, 2. Levou 2. Aí às vezes assim, a gente vê a crítica. Rapaz, o Ceará e Fortaleza não viram esse menino? Não é que outra coisa que eu ia falar. Não que não viram. É porque ele vem um clube grande. E aí a gente tem que aceitar isso, que ainda existe a questão Total. Da Flamengo, Corinthians, ainda existe esse apelo, né? Então, assim, não é que não viu, é porque ali a família preferiu ir para outro clube, né? Entendi. Mas assim, Ken, você falou de contratação, eu esse ano só deixei fazer 5 contratações no Sub-20. Ou seja,
Porque eu também não acho válido. Eu prefiro pegar esse dinheiro que eu vou estar gastando em contratação e investir em outra, ou infraestrutura, ou em captador, ou num melhor profissional, do que colocar ali num atleta que talvez não chegue ao profissional, mas que naquele momento dê algum título. Eu confesso que eu não, assim, não é o meu caminho que eu gosto, né? Então, assim, de contratação mesmo só foram feitos 5, assim, pro Sub-20. Mas, assim, a gente trouxe o Júlio, que a torcida fala e tudo. Já pede. Já pede. Viu, a final, né? O Júlio a gente não teve um gasto para trazer, mas é um atleta que fez base no Palmeiras, né? E aí eu aprendi, quem falava muito isso era o Robson, ele dizia assim, às vezes o Flamengo ele tem 5 camisas 10 no seu elenco Sub-17. E o que vai virar profissional é o 4º ou 5º, porque ele sai para jogar em outro clube, naquele outro clube ele chega, é titular, chega ao profissional, enquanto que é primeiro e segundo ali naquele momento do Palmeiras, perfeito, ele acaba ali perdendo time, porque o Palmeiras hoje mudou, mas ali o Flamengo vão no mercado e traz um jogador da Europa. Claro. E aí aquele menino ali acaba não perdendo. Tendo oportunidade. Como também acontece o inverso, que é o quê? Aquele atleta ali que passou a vida todo dia no Flamengo, quando ele não é aproveitado no profissional, ele faz ali 21, 22 anos, roda, e acaba vindo e tomando o lugar aqui do que passou a base, fez a base todo dia no Ceará, no Ferroviário. Ou seja, acontece isso também. Entendi. Então, assim, não tem uma matemática correta. Não tem como você garantir. Não tem uma lição, não vou dizer assim, não, o método do Fortaleza tá certo, do Ceará tá errado. Isso aí não dá para quem trabalha com base, tem ali os caminhos que você pode... E até cobrança, né? Você tem uma cobrança sem tamanho. Como a gente disse, não só por resultado. Mas o que eu costumo dizer é assim, tendo campo bom, comida boa e profissionais bons, você vai formar jogador. Você precisa desse tripé. Repete aí, qual é o tripé? Funcionário bom, campo bom e comida boa. Com esses 3 aí. Com esses 3 você forma um jogador. Bacana. Ceará aproximando. O que você está pretendendo? Não acabou. Não acabou. Até porque tem a Fares Lopes, verdade. Você tem a Fares Lopes, aí você tem você tem o brasileiro esse ano começando em janeiro, né? Você tem o estadual também. Assim, e como é que muda para a base? Como é que vocês vão fazer? E tem a copinha, cara. Vai ter a copinha agora em janeiro. Aí assim, eu ainda não sei qual é o pensamento do profissional, até porque tá nessa batalha de essa luta de ficar, né? Garantir a então, permanência. Assim, com certeza deve ter algum diálogo, porque você vai ter estadual começando muito perto do... não vai ter como. As férias, né? Do brasileiro. E eles têm um período de férias, de fazer alguma pré-temporada. Então, assim, eu também não sei quem é o nosso time, que hoje nós estamos treinando para a Copinha com o nosso... que a gente tem de melhor, né? Total. Mas, até porque a gente vai começar a Fares Lopes domingo contra o Vila Real, que está fazendo um grande investimento. Mas eu não sei se serão esses atletas que vão para a Copinha, né? Pô, cara, eu não falei nem metade do que eu queria com vocês, Rael. Pô, já estamos muito próximo aqui do... Eu queria que você me falasse de calendário. Como é que você vê o calendário da base hoje? Não apenas estadual, mas nacional. O que você vê? Temos a Copa do Nordeste, graças a Deus voltou, graças a Deus isso ajuda demais, ainda mais o Ceará foi campeão. Mas como é que você vê o calendário estadual? Uma vez, acho que foi o Sandro ou foi o Hudson, agora eu peço perdão que eu não lembro. Eles disseram, cara, tá bom, mas poderia ser melhor. Eu queria que você me dissesse como é que você vê isso. Esse ano foi o ano que a base mais viajou na história. Ou seja, nós fizemos a primeira viagem internacional, né, com o Sub-17 para a França. Sub-15 viajou para uma competição em Salvador, que acabou até fazendo a final com a seleção brasileira. Sim, a Copa 2 de Julho. Copa 2 de Julho. Depois, logo em seguida, viajou para Minas, para Brasileirinho, acabou sagrando-se campeão contra o Atlético Mineiro. O 14 também viajou, o 12 viajou para uma Copa em São Paulo. O Sub-17 ainda vai viajar para a Copa Capital, que é em Brasília. Tem a Copa Umbro, que é o Sub-14 que vai. Então, assim, o calendário a nível Sub-17 e 20 é muito bom, é um parâmetro bom. Agora, já o calendário do 15 para baixo, Vocês o clube tem que fazer esse investimento.
porque se ele não fizer, ele vai ficar jogando só as competições estaduais e regionais e não é um parâmetro fidedigno da realidade. Então, assim, cada vez o meu planejamento principal é continuar e aumentar mais as viagens, né? Entendi. Do botar do 15 para baixo, viajar bem. Porque assim, Kempis, o que acontece, isso aí em qualquer profissão, se eu tenho um estagiário que já está ali há 5 anos na empresa, se ele assumir o cargo, ele vai estar mais preparado. Da mesma forma, se eu tenho um jogador sub-12, por exemplo, eu faço um comparativo com o Flamengo ou com o Palmeiras. Se você pegar um jogador sub-12, ele já viajou, quando ele chega no 17, Nossa. ele já fez mais de 100 viagens. E aí, quando eu pego um do Ceará, sub-12 ao 17, ele não fez tantas viagens. Entendi. E na hora do jogo, isso aí conta porque demais, é rodagem, Total. é experiência, entendeu? Então, esse é o objetivo principal, é fazer com que a gente tenha cada vez investimento para possibilitar essas experiências aos atletas. A CBF fala de alguma coisa sobre vocês têm algum contato para saber? Assim, acho que a CBF aí com a nova gestão já deu uma... já melhorou em alguns pontos que até o do calendário, né, que era muito criticado. Isso. Eu acho que a CBF tem que passar a fazer uma análise macro da formação no Brasil, né? Não é só demitir o treinador da Seleção Brasileira Sub-20 que vai ser resolvido. É um problema lá da formação mesmo, do tipo de atleta que a gente está formando. Até porque, Kempis, a gente vive outra geração, né? Eu sempre conversei isso com a psicóloga, que eu digo assim, mas o atleta fazer isso e tudo, na minha época, eu não... Jamais ela diz, não, Israel, mas sua época passou. São outras gerações e a gente tem que saber se interligar com essas outras gerações, né? Que é uma geração mais imediatista, é uma geração de pouca resiliência, é uma geração, se tiver ali uma derrota, um desafio, já cria ou não ali uma tristeza. É uma geração hoje da informação ali na hora, né? Você vai aqui no Instagram, ele não termina de ler uma coisa mais extensa, né? Já vai passando para outra. Então, assim, é uma geração rápida. E a gente tem que saber trabalhar com essas gerações. Então, eu acho assim que a formação no Brasil tem que envolver diversos setores. O problema não é só ali o treinador. É muito simplista essa decisão, né? E essa observação. Acho que é uma coisa maior. Quando a gente vê, por exemplo, Marrocos foi campeão domingo do Copa do Mundo. E na Copa do Mundo profissional chegou na semifinal. Perfeito. Ou seja, qual é o trabalho que está sendo feito, né? A França é uma superpotência, a Espanha também, muita qualidade. É claro que, assim, começa que o nível escolar desses países já é superior, assim, e então já vai criando uma diferença cognitiva, né? É o que eu sempre digo, né? Hoje em dia não tem mais aquela história de que ou joga ou estuda, né? Isso. O estudo tem que fazer parte do futebol, porque o menino que tem cognitivo, ele vai conseguir resolver aquele problema que aparece dentro de campo mais rápido do que o que não tem. E o futebol hoje não dá tempo de você esperar a orientação do treinador, porque o futebol hoje é rápido, é dinâmico. Então, o atleta que tem que tomar aquela solução. Perfeito, Zé. Perfeito. Como eu disse, a gente tinha tanta coisa, falei do calendário, mas queria falar de outra coisa no sentido de investimento. Qual seria, é até injusto eu falar, mas assim, o valor que você acha que seria bom para uma base, para você competir com a turma lá debaixo do mapa? Não, assim, procuro ser pé no chão, certo? Saber a realidade. Competir eu não vou conseguir, assim, competir a gente compete, né? Entendi. Competir nós já competimos, agora chegar ao nível deles, ainda estamos bem longe. Estamos bem longe, mas é o que eu digo assim, com profissional bom, comida boa e campo bom, a obrigação é competir. Então não admito levar goleada. 10-0. Não, isso aí é inadmissível. Porque o que é dado e a estrutura que é dada e o que é investido é digno para competir. Lógico que ganhar ou perder faz parte. Vai fazer parte, mas competir a gente compete. Mas assim, hoje, quando eu cheguei, o investimento era de 8, 9 milhões. Hoje o João Paulo aumentou, esse ano está com 13.
Nossa, quase 50%. Ou seja, mais de 50%. tá aumentando, né? Lógico que eu preciso que o clube como instituição, ele enxergue, e aí a gente ainda não chegou a esse grau de maturidade, de que base é investimento e que ali pode sair as galinhas dos ovos de ouro, né? Eu acho que o clube institucionalmente ainda não tem essa visão, apenas algumas pessoas. O Robson como gestor, o João Paulo também, sabe porque eles acompanham o mercado do futebol, né? Então eles sabem o que é que o atleta tem valor, né? O gasto que ele faz e depois quando é vendido o resultado que dá esportivamente, que você botando um Jonathan, você deixa de gastar com 250 com um atleta. Sem dúvida. Ou seja, você tem uma economia para trazer um meio campo melhor ou um atacante melhor. Então, assim, acho que esse investimento é bom. Lógico que você tem que melhorar um pouco mais, assim, mas nunca vou... Hoje o Ceará não vai conseguir chegar a 25, 30 milhões que é gasto. Que é o gasto de um clube desses que... Clube desse. Mas quando você fala isso aí, Israel, são todos, né? Da mesma forma lá o Corinthians, o Palmeiras e tal. O diretor da base do Palmeiras, ele devia dizer, poderia ser bem mais. Poderia ser bem mais. Eu já vi declarações de vários desses que acham que a base, por exemplo, os caras lá com 30, 40 milhões na base, reclamando que poderia ter investimento maior. Você já imaginou o Ceará com 25 milhões para investir na base? Era um negócio fora do comum. Israel, uma coisa que eu tenho muita vontade de entender aqui, é a última pergunta, mas poderia ser mais. Você vê o que eu mais vejo assim, tá disputando lá sub-15. Aí eu vejo jogadores do Palmeiras, Corinthians, Inter, Grêmio e tal. Cara, não tem um do Nordeste. Agora que o Sport apareceu com o outro, o Vitória... Fala o profissional, né? Não, na base. Na base. Eu fiz uma vez uma pesquisa de sub-15, sub-17 e sub-20. Eu fiz uma pesquisa de 3 convocações. 9. Sim, da seleção, né? Da seleção brasileira. Desses 3, 15, 17 e 20, só tinha sido convocado um jogador do futebol nordestino. Eu queria que você me dissesse, é porque ainda nós estamos bem atrás? É porque é falta de investimento? Ou é preconceito às vezes? Não vale a pena, é distante e tal. Não. Eu queria que você me dissesse a sua visão como diretor. Eu vou trocar o preconceito pela palavra comodidade. Certo? Boa. Então, primeiro, estamos atrás ainda, isso é fato. Certo. Segundo, porque quando é um jogador do Nordeste para ser convocado, só consegue ser convocado se for o caso do Zé Lucas. Onde é que está o Zé Lucas? Joga o quê? Né? Tá no profissional. Tá no profissional jogando, né? Isso. Titular. Se não tiver... Então aí já sai do comodismo do sistema e do treinador e dali de sair da bolha, né? Porque a bolha é o quê? A bolha são aquelas grandes equipes que estão se enfrentando e estão ali em alto nível naquela calendarização, né? Então, quando eu digo que o Nordeste ainda está abaixo, pela questão mesmo da calendarização. Total. E não por qualidade, entendeu? Perfeito. Isso é muito interessante. Não é por qualidade. Não, lógico que os maiores vão ter mais qualidade porque atrai mais qualidade. Isso é fato, porque tem mais poder aquisitivo. Mas não dá para dizer que os que estão no Nordeste não têm qualidade. Talvez o que não tenha é o nível de calendarização das outras equipes. Mas não vejo como preconceito, não. Não, né? Você não enxerga disso, não. Quando você conversa, quando você está nesse meio... É mais uma bolha mesmo, sabe? Mas assim, a partir do momento que o atleta passa a ter uma calendarização e um enfrentamento de alto nível, ele passa a ser visto. O Ceará tinha um zagueiro do Sub-14, que era o Vitor Gabriel. Sim. E ele até se transferiu para o Red Bull. E o Vitor Gabriel enfrentou a seleção brasileira Sub-15, sendo Sub-14. Ou seja, chamou a atenção. Total. Por quê? Porque ele é um atleta mais novo enfrentando os melhores jogadores do país. Então, assim, é um conjunto de fatores. Dava para conversar tanta coisa, dava... Um dia. Não, a gente tinha que ser umas 3 horas. Eu sempre gosto de falar, tem que ser umas 3 horas aqui pra gente conversar. Porque é muito assunto, até a partir do profissional também. Queria muito ouvir a sua opinião, o que é que você pensa do profissional. Seu plano de carreira, só para me dizer, você tem vontade de subir? Ou a base tá ótima para você? Por exemplo, você foi em algum momento, até sondaram o seu nome, né? Ou até para presidente, por sinal. Não, Mas eu queria saber,
Acho que para presidente eu vou ficar devendo voto. Da base, você tem pretensão de ir pro profissional? Quem precisa, assim, eu amo o assunto, sabe? Eu até digo assim, rapaz, se for me botar em qualquer outra diretoria, é melhor me tirar. Assim, porque eu gosto do assunto base. Sou entusiasta, assim, de ver treino ali do Sub-8, do Sub-9 e pensar que aquele menino ali, pode ser que um vá do Sub-9 pro Sub-10 e fazer uma escadinha. Ainda não consegui até porque não teve tempo ainda, mas se o dia conseguisse, é a missão cumprida. Um atleta que vai desde o Sub-9 ao Sub-20, chegue no profissional e tenha um sucesso ali de esportivo ou sucesso financeiro. Mas, assim, futuro a Deus pertence, né? Ninguém nunca deve fechar as portas. Mas, assim, o assunto que eu gosto é futebol e depois base, né? Massa. Obrigado, Israel, de coração. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu queria que fosse mais tempo para a gente poder falar. E como você gosta e eu também, a gente conversaria aqui por 1 hora, 2, 3 e até mais. Então, gente, só lembrando, se você chegou até aqui o final é porque você gostou. Então, deixe sua curtida, deixe seu like se estiver no canal do blog, no YouTube. Se você estiver aqui na TVC, lembre-se, todo domingo, 8 da noite, sempre a personalidade da mídia e do esporte. Hoje foi grande Israel, o diretor das categorias de base do Ceará, que foi um trabalho magistral. Ninguém é campeão da Copa do Nordeste Sub-20 em cima do Bahia, em Salvador, à toa. Então é isso mesmo, gente. Grande abraço para você. Mais uma vez, Israel. Obrigado mesmo. Até a próxima. Agradeço, Kenzo. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.